1 de João 5,19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Pessoal, é dura a palavra, mas vem de Deus. Então, por que nós somos de Deus? Eu lembro que eu era garoto, meu pai falava assim: eu não gosto dos crentes que dizem que só eles são de Deus. Não, de Deus é todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para você entender por que a Bíblia diz que nós somos de Deus e os outros não são, porque não aceitaram o sacrifício ainda. Aqui na frente, no Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Notou? Com o seu sangue Jesus comprou. Se nos comprou, porque não éramos, entenda? Se eu vou lá na loja, entenda bem, entrego lá o dinheiro, passo o cartão e recebo uma roupa. Que aquela roupa eu comprei, ela não era minha, era minha. Não, passou a ser minha quando eu paguei por ela. Então a mesma coisa, o Senhor Jesus pagou um alto preço por nós, que foi a sua vida. O salário do pecado é a morte, mas Jesus veio e morreu a nossa morte. Então, com o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Por isso que lá na carta o João está dizendo: nós somos de Deus. O próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 17, versículos 15, 16 e 17. João capítulo 17, versículos 15, 16 e 17. Ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não são do mundo. Então nós não temos que temer o mundo, irmão, que está no mundo. O mundo jaz no maligno, você acabou de ouvir, 1 de João 5,19. Então nós temos que ficar nessa palavra. Voltando aqui lá na primeira carta de João, que tem mais coisa, capítulo 4, versículo 4. 1 de João 4, 4. Filhinho, sois de Deus e já os tende vencidos. Por quê? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Versículo 5. Do mundo não são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não os ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. É o que está aí fora. Você vê constantemente as pessoas, entenda bem, brigando, discutindo. Então nós temos que ter a sabedoria para nos expressar, a sabedoria para falar com, por exemplo, você vai falar com uma pessoa, ela se ofende. Você fala: eu sou de Deus, você não é? Não é? Ela vai se ofender. Então não temos que falar. Só estou falando isso por quê? Porque nós estamos num combate constante contra as forças infernais que estão dominando o mundo, que dominam a pessoa no álcool, nas drogas, na prostituição, domina a mente de uma pessoa com pensamentos, com desejo, com vontade, mas nós não podemos ser dominados por essa força. Voltando ao versículo 4, filhinho, sois de Deus e já os tende vencido. Aí ele diz para nós aqui: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então não importa o que está no mundo, nós somos maior é o que está conosco. Isso me faz lembrar o profeta Eliseu. Quando estava cercado pelo exército do rei da Síria, ele não entrou em desespero, ele não entrou em pânico, não perdeu a paz, não. Ele simplesmente falou para o seu auxiliar: está com medo? Ai, Senhor, o que faremos? Estavam cercados pelo exército do rei da Síria. E o profeta Eliseu se expressou da seguinte maneira: ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele tinha um entendimento. Se o inimigo tinha um exército, Deus tinha um exército maior. Então ele não temeu. A mesma coisa somos nós. O outro foi o rei Ezequias. Quando ele estava cercado, entenda, por Senaqueribe, que era um exército poderoso da época, que era o rei da Síria, ele reuniu o seu povo e disse: pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Maior é o que está conosco. Então nós temos que ter esse entendimento também. Do outro lado pode ter um demônio que prendendo uma pessoa no adultério, prendendo nas drogas. Esse é o espírito que domina o mundo.
Aí nós conhecemos a Jesus, nós temos que libertar o diabo. Você vai tirar a mão do fulano, eu quero o teu poder, porque você tem o nome de Jesus, você tem o poder de Deus com você, você tem a habilidade de Deus, você tem a capacidade de Deus, e não deve ter medo de maneira alguma. Mas tem mais para nós, ainda no capítulo 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, diga, vence o mundo. E essa é a arma, é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então essa é a vitória, a nossa fé. Nós temos uma fé em Jesus Cristo. O Pedro disse que foi a fé no nome de Jesus que fez o nome de Jesus fortalecer um homem que era paralítico, que era coxo dentro do ventre da sua mãe. A fé no nome de Jesus faz isso. Então a nossa fé em Jesus Cristo nos faz vitoriosos em tudo. Então o diabo trouxe uma doença, não perde a paz. A doença não vai prosperar, você está amaldiçoado em nome de Jesus. É um pensamento errado. Agora, é aquilo que eu digo, você não tem que ser seletivo. Você, uma perturbação está amarrada, eu não quero, mas aí uma fantasia, um desejo pecaminoso, te faz mais homem ou mais mulher, mas é pecaminoso, você tem que repreender, porque senão você vai ficar debaixo daquele domínio. Eu digo, o diabo não leva ninguém para uma ilha de prazeres, ele não leva ninguém para uma ilha de fantasias, a missão dele é matar, roubar e destruir. Então você se levanta como homem de Deus, não vai prosperar esse pensamento, seja ele prazeroso, está amaldiçoado em nome de Jesus. Quando vier um pensamento perturbador, é a mesma fonte, você entra em oração em nome de Jesus, mas aí você descobre uma doença, uma enfermidade, é a mesma coisa, você entra em oração, amaldiçoa aquela doença, repreende e não vai prosperar. Falei doença, falei o pensamento, pode ser o vício do filho, o vício do marido, o vício da esposa, entenda bem, do cigarro, do álcool, ou você mesmo. Você tem que entrar em oração. Pastor, eu aceitei Jesus, mas não consigo parar de fumar, aceitei Jesus, mas não consigo parar de beber. Desculpa, não estou dizendo que seja o caso de alguém aqui. Eu aceitei Jesus, mas não parei de ser viciado em pornografia. Você tem que amaldiçoar isso aí. Não vai me dominar, que eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Você vai vencer fazendo como a Bíblia diz. Aí no versículo 5 ele diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então você crê que Jesus se fez homem, habitou entre nós, porque Deus teve um caso com Maria? Não. Foi um nascimento milagroso, entenda? Foi um nascimento divino, porque o próprio Deus teve que se fazer homem e habitar entre nós, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que morrer pelos pecados, mas não podia morrer como Deus. Ele não podia, então ele veio em carne e sangue. Quando é milagre não se explica. A semente divina foi plantada, entenda bem, em Maria. Maria não tinha contato com homem nenhum, não tinha. Ela era viva, por isso é chamado Virgem Maria. Ela não tinha contato com homem algum quando engravidou. Foi obra e graça do Espírito Santo. Então ele foi à cruz, morreu a minha morte, morreu a sua morte. Repito, salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado, era o seu pecado. Ele venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou, vencendo o inferno e a morte, para mim e para você. A pessoa que crê em Jesus Cristo, quando vai fechar os olhos, não vai ver nem o inferno nem a morte, vai ver o quê? Já vai ver a glória de Deus. Essa é a maior, mas é a maior recompensa nossa. Aí mais ainda, pessoal, nós vamos para o Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então tem que ser, você tem que ter essa marca do sangue de Cristo, é a propriedade de Deus. Quando Israel saiu do Egito, onde havia a marca do sangue do animal, do cordeiro mesmo sacrificado, o anjo da morte não entrava. Por quê? Aquilo era a pré-figuração do Calvário, do sangue de Jesus. A morte não pode entrar na vida de uma pessoa que tem a marca do sangue. Então eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que palavra é essa? Do seu testemunho. Aqui está a palavra de Deus. O que Deus diz é a verdade. Eu vou ficar com o testemunho do Senhor. O meu corpo diz, estou doente. O doutor falou, estou doente, tem um médico. O médico está certo, passou o remédio, você toma um remédio, faz o tratamento que ele falou. Mas estou falando de fé, estou falando de oração. Você entra em oração e essa doença não vai prosperar. Aí você pega o testemunho. Qual o testemunho? Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Que bonito, pessoal, isso aí, você vê, é um câncer, seja qual for a doença. Você entra em oração séria, entra em oração, não vai prosperar, doença você está amaldiçoada, está repreendida em nome de Jesus.
Aí, primeiro, mas não esqueça que você tem que estar com a marca do sangue para ter autoridade no mundo espiritual. Então, essa é a palavra do seu testemunho. O seu filho está no álcool, está nas drogas, está numa prática pecaminosa. Daí você concordar com o diabo, você entra em oração, entende? E vai entrar e dizer, diabo, fora dele, meu filho é a herança do Senhor. Você pegou o quê? A palavra de Deus como seu testemunho. A palavra diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Então você entra em oração e fica com o testemunho e repreende. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O próprio Senhor Jesus, como homem, quando foi tentado no deserto, ele usava a palavra como seu testemunho. Lembra que ele dizia, Satanás está escrito. Né? Nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, só teu Deus adorarás. Sempre citava a palavra. Então você tem que pegar a palavra como seu testemunho e aí você enfrenta qualquer inimigo. Pode ter certeza. Uma luta, vamos dizer, uma batalha espiritual contra um demônio mesmo. Você tem que falar, Jesus se manifestou em carne para te fazer a tua obra. Pronto, ele sabe. Quando você fala, Jesus se manifestou em carne, ele treme. Porque ele sabe que Jesus foi o único, entende, espírito que se fez carne e habitou entre nós. Satanás não tem um corpo, ele se manifesta nas pessoas, entende? Ele não tem um corpo. Não, o único espírito que se fez carne e habitou entre nós. Esse negócio que nós estávamos na casa dos espíritos, isso é para macumba. Ou que nós éramos uma estrelinha no céu, isso é lenda para criancinha. Não, não, nós passamos a existir na concepção, nós não existíamos antes, entende? O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. O único mesmo. Até conta o missionário um caso que um pastor tradicional estava fazendo culto e no meio do culto manifestou um demônio, uma entidade, né? E o pastor tradicional, o jeito dele, falou assim, o sangue de Jesus tem poder. O demônio deu uma gargalhada e disse, seu pastor, mas o meu sangue tem muito poder. Só que aquele pastor era conhecedor da Bíblia. Ele disse, cala-te, mentiroso. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne. Que Jesus apareceu por aí, veio numa asinha. Não, não. Jesus vem em carne, ele se fez homem, nascendo da Virgem Maria, habitou entre nós, entenda? Foi à cruz, sentiu a dor aí dos pregos, entenda? Da chicotada, dos carnes, morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, cumprindo os reclames da justiça, que ele morreu a nossa morte, que ele morreu no nosso lugar. Segura essa palavra, você vence. Então, vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? 1 de João 5,19. Eu aqui tenho cola aqui, né? Aqui pode ter cola, não é problema não, colinha que está aqui. Ele diz então, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, mas não temos que temer. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que Deus diz. Ele nos dá isso, o mundo não consegue entender. Mas eu tenho que crer, a Bíblia diz que tudo é possível. Quem crê que vê a glória de Deus, né? Ele diz assim, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, que é a sua palavra. Isto é, que seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória a Deus, basta para nós. Segure.